Estou de volta! Gente, esta coisa do reverse culture shock é real. É real. Isto vou usar slang da minha geração. É bué real. Então, neste vídeo eu vou partilhar com vocês de uma maneira muito transparente as struggles da primeira semana. Primeiro, vocabulário e língua. Eu penso numa mistura de japonês, português e inglês, primariamente, com algum espanhol à mistura, porque também andei muito a falar espanhol com hispanohablantes. Normalmente na mesma frase as coisas misturam-se e ando à procura das palavras certas para cada momento, portanto, bear with me. Bem, então, reverse culture shock, supostamente é o choque cultural que alguém sente quando volta ao seu país de origem depois de ter estado durante um tempo considerável ou de uma maneira muito imersiva numa cultura em que a língua, a maneira de se comportarem, tudo é diferente. Então, o reverse culture shock começa antes de se regressar, na verdade. Então, o primeiro choque que eu senti foi logo no avião e particularmente na segunda parte da viagem, porque eu fiz uma escala. Então, do Japão até esse sítio que eu fiz a escala, predominantemente no avião estavam muitos não japoneses, mas também estavam muitos japoneses. Depois, a partir do momento que eu fiz a escala nesse segundo avião, essa foi a primeira parte do choque cultural. O que eu senti foi uma ansiedade em relação à desorganização das outras pessoas. Como é que eu explico isto? Uma coisa que nós nos habituamos no Japão é que... uma coisa à qual nos habituamos no Japão... Desculpem, eu já não sei falar português. Uma coisa à qual nós nos habituamos no Japão é a maneira como as pessoas sabem comportar-se em cada situação e a maneira como as pessoas se mexem... às vezes até nem se mexem, mas indicam que se vão mexer, é a maneira mais expectável daquela situação. A maneira como as pessoas se movimentam, onde se arrumam elas próprias, não sei, há toda uma coreografia de estar que é um fluxo constante e que não introduz fricção ou ineficiência e que uma pessoa habitua-se tanto a isso que se torna invisível. Mas quando estamos numa circunstância em que isso não existe, é muito visível. E é particularmente... é uma mistura entre ser irritante e causar ansiedade. Então, logo ali no avião percebi porque é que as pessoas estão a parar neste momento e não deixar os outros passar, porque é que não estão a perceber que têm que pôr a bagagem desta maneira ou daquela. Logo ali pequenas coisas eu comecei a notar, eu já não estou num contexto japonês. As coisas aqui são messy e têm fricção e não funcionam bem e as pessoas parecem um bocado parvas e não percebem e não estão a read the room, não estão a perceber o que se está a acontecer fora do seu próprio contexto. E eu sei que pode parecer um bocado arrogante e parvo estar a dizê-lo, mas sinceramente é um dos maiores choques culturais. Ao sair de um contexto japonês, é perceber que as outras pessoas não cultivaram a sensibilidade, não a praticam de read the room, de perceber o contexto geral em que estão, pensar fora de si próprio e agir em conformidade com aquilo que é melhor para o contexto e para a situação e para a totalidade do que está a acontecer. É difícil transmiti-lo em palavras, mas basicamente é isso. É essa sensação de ineficiência, fricção, entorpecimento e também a estranhíssima sensação de ver indivíduos que não conseguem pensar fora de si próprios, que não conseguem pôr a lógica do que quer que esteja a acontecer como um todo em primeiro lugar e põem a sua própria situação ou o seu próprio conforto em primeiro lugar. Coisas muito simples. Por exemplo, tinha uma senhora à minha frente que estava com problemas com reclinar o banco e chamou o assistente de bordo repetidas vezes
naquela fase em que os assistentes de bordo estão a fazer o cross-checking e, portanto, mesmo, sei lá, mesmo que me tivesse sentido desconfortável, eu nunca iria incomodar o assistente de bordo no momento do cross-checking, porque a segurança de toda a gente é mais importante do que o meu desconforto. Estão a perceber? É aquelas coisas que eu comecei a ver logo no avião a acontecer. Já, isto já não é o Japanese mindset. Ok. Sim, coisas assim. Já aconteceu também, não foi neste voo, mas já aconteceu numa outra vez, eu ter uma menina japonesa ao meu lado e o próprio pessoal do avião serviu-lhe um copo d'água e o copo d'água estava muito cheio, quase a transbordar, e a menina ficou em pânico, mas não conseguia dizer nada. E o copo tinha que passar à minha frente para chegar à menina que estava aqui e eu estava a dizer, assistente de bordo, "It's too full." E ninguém estava a perceber. Eu disse, "Can you give me another cup? An empty cup?" E depois eu dividi aquilo em 2 copos e depois dei os copos à menina e ela fez aquela coisa do "That's kitty." Obrigada por me teres salvo. Porque, e não era speaking skills, não tem a ver com isso, tem a ver com aquela coisa do antecipar a necessidade da outra pessoa e logo prevenir que haja a circunstância incómoda ou que a outra pessoa se possa sentir incómoda. Que é o Japanese mindset. Então eu comecei logo a sentir uma série de coisas assim no voo e também barulho. E o barulho é uma coisa que ainda me está a fazer muita dor de cabeça, portanto eu estou com enxaquecas e dor de cabeça constante há 3 dias seguidos, que é o tempo que eu cá estou, e eu sei que isso tem a ver com o barulho, porque quando o volume das coisas aumenta, a dor de cabeça aumenta, e tinnitus, que é aquela coisa do pi nos ouvidos, e às vezes flutua, o pi flutua conforme o ruído, então coisas normais, estar em cidade, pessoas a falar, trânsito, o que quer que seja. E isto eu sei que não tem nada. Eu sei que as pessoas vão dizer, porque a viagem é cansativa e não sei o quê. Não tem a ver com isso, tem a ver com o ruído, porque está a diminuir e porque eu sei que isto já aconteceu de outras vezes. De uma maneira geral, o choque cultural do ruído a mim sempre me afetou muito, também porque eu tenho um historial de quando era pequena não ouvia e depois fiz uma série de cirurgias e passei a ouvir, etc e tal, então sempre fui particularmente sensível ao ruído. Mesmo em circunstâncias normais, para eu simplesmente adormecer, tenho que ter tampões nos ouvidos muito fortes, que tapem muito o som para eu conseguir dormir. Porque lá está, quando eu era pequena e aprendi a dormir, como todas as crianças aprendem, era em estado de não ouvir, porque eu não ouvia. Então, quando comecei a ouvir, uma das coisas que nunca consegui recuperar foi a capacidade de dormir com barulho. Porque o barulho não era natural para mim. Pronto, long story short, o barulho é sensível para mim e eu gosto muito que na sociedade japonesa as pessoas sejam predominantemente sossegadas e quietas. Uma parte aqui. Muitas vezes os estrangeiros, particularmente os portugueses que andam pelo Japão, dizem mas o Japão não é nada sossegado porque nas estações de transporte há sempre muitos avisos sonoros, estão sempre a falar nas plataformas de qual é o próximo autocarro, ou o próximo comboio, ou qualquer coisa. Há muitos avisos sonoros em todo lado. E quando se entra numa loja de conveniência é um aviso sonoro. E quando se entra num restaurante as pessoas dizem "Irashaimase" a gritar. Então não é uma sociedade quieta ou sossegada, não sei o que é que estás a dizer. Vou, portanto, reformular. O Japão é uma sociedade quieta e sossegada porque todas essas coisas que são ruído têm uma razão de existir. Eles não nos espantam, eles não são random, eles não são ao calhas. O "Irashaimase", que as pessoas gritam quando vocês entram num estabelecimento, é uma coisa que vocês estão à espera que aconteça. Os avisos das estações têm a ver com a necessidade de vocês receberem informação, para além de visualmente, também sonoramente, sobre os próximos comboios que vão sair e as linhas de onde eles vão sair e onde é que eles param. E por isso é importante que as pessoas estejam quietas e não estejam a causar alarido e, sobretudo, não estejam a falar alto, para que toda a gente possa ouvir esses avisos por sua segurança e por sua conveniência. É importante não causarmos ruído a mais e não perturbarmos a capacidade das pessoas tomarem atenção a esses avisos. E, portanto, é realmente uma sociedade em que, se há som, ele é expectável, previsível e útil na circunstância que ele está a acontecer. Não é aquele tipo de som que é caótico e que enche o cérebro e que nos impede de pensar e, em última análise, causa dor de cabeça, que é o que eu estou agora. Então, esse reverse culture shock do som é massive para mim. Outra coisa é, vou pôr-lhe um termo genérico de egoísmo,
Eu acho que há muitas coisas às quais eu chamo de egoísmo, numa perspectiva da cultura japonesa para a cultura ocidental, que se calhar a maior parte das pessoas não chama de egoísmo, mas quando as pessoas querem receber uma resposta em relação à sua pergunta ou uma resposta em relação ao seu comentário, mesmo que não seja uma pergunta, e querem-na logo, quer seja em interação direta ou quer seja interação mediada por alguma coisa, etc. Eu chamo isso egoísmo, porque um, exigir que o outro uh, deixe de estar no seu mundo mental, deixe de estar a fazer o que quer que estava a fazer, ou a pensar no que quer que estava a pensar, para se voltar para a necessidade dessa pessoa, eu acho que isso é egoísmo. Eu chamo isso egoísmo numa perspectiva da cultura japonesa. Estão a perceber? Porque na perspectiva da cultura japonesa, nós, primeiro, não nos incomodamos com o silêncio. Duas pessoas estarem em silêncio não é incómodo, não causa stress, não é preciso preencher o silêncio com conversa da treta, ou não é preciso preencher o silêncio de todo, porque o silêncio não é mau, e não é inconveniente, e não é desconfortável. É, na verdade, bastante soothing. É bastante cozy. Porque duas pessoas estarem em silêncio significa que não precisam de se incomodar mutuamente. Duas pessoas podem estar em silêncio quando se respeitam. Aliás, é um sinal de respeito. Então, as pessoas acharem que têm que interagir e sobretudo, têm que ter o engajamento da outra pessoa nessa interação e têm que ter a atenção da outra pessoa na interação. Eu acho que isso é egoísta. E vocês não sabem o que é que a outra pessoa estava a pensar ou a fazer, e se caíram dali do céu aos travões, não esperem que essa pessoa saia do seu mundo mental para ir a correr ter com a vossa necessidade. Mas eu acho que isso é a maneira de estar e de ser preponderante, predominante, a mais frequente, provavelmente em chamadas sociedades ocidentais. É que é uma coisa que eu cada vez estou mais a aprender a definir a minha fronteira e dizer, no máximo, se tiver que dizer alguma coisa, dizer ainda não, ou agora não, ou espero lá, porque eu noto muito isso. No Japão, como é que eu ia dizer? Tanto em contexto pessoal como em contexto profissional, as pessoas não partem do princípio que temos o direito de incomodar os outros ou de exigir que os outros se dediquem a nós e dediquem-nos de corpo e alma a nós. Mas, quando os outros se dedicam a nós, nós sentimos muito gratos por isso. Aprendemos a cultivar esse sentido de gratidão. Que é outra coisa, que é o outro lado da moeda que eu acho que falta muito aqui no Ocidente. É as pessoas, eu quero de ti, tenho o que quero de ti, desliguei. E eu acho isso profundamente perturbante. Eu acho que há qualquer coisa de errada com essa atitude. Assusta-me essa atitude, sinceramente. Eu não cultivo interações, eu cultivo relacionamentos. Interações esporádicas de usar e deitar fora não me interessam. E eu, quando sinto que as pessoas têm essa atitude, pode parecer que eu sou logo muito distante, porque sou. Porque quando sinto essa atitude, penso logo, não me quero envolver com esta pessoa, não me interessa o que é que viria daí ou que repercussões é que tem eu negar essa pessoa, mas quando eu vejo que a atitude é essa, eu nego, porque estou-me a proteger e porque não me quero expor a essa realidade. O que eu sinto e que dou muito valor de ter aprendido com o meu contacto próximo com a cultura japonesa e que não perco quando volto cá, sinceramente. Eu sinto o culture shock, eu sinto que sou diferente e sinto que sou outsider e sinto que isso não é valorizado. Antes, pelo contrário, é normalmente motivo de, não digo só chacota, digo mesmo desconsideração ou muitas vezes até insulto. E então sinto o reverse culture shock, mas isso não me vai mudar a mim, porque faz parte de mim e já não só do contacto com a cultura japonesa, já faz parte de mim, já está integral em mim. Eu achar que é estranho as pessoas usarem-se mutuamente e verem-se umas às outras como algo que se usa, em vez de ser como uma relação que se cultiva e uma gratidão que se tem a quem nos dá uma determinada atenção ou a quem se dedica a nós em algum momento. Então, o culture shock serve muitas vezes para
nós percebermos aquilo que nós aprendemos. As pessoas que percebem disto a nível da antropologia falam do culture shock, do reverse culture shock neste caso, como sendo a percepção da transformação do eu próprio através da experiência da viagem ou do contacto prolongado com outro universo de valores. Eu acho que o reverse culture shock é uma espécie de checkbox, de caixinhas de visto, tic, 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 que nos aparece, assim, é como se aparecesse do nevoeiro. Nós não sabíamos que essa lista existia, mas essa lista aparece-nos à nossa frente quando nós voltamos a um contexto que nos era confortável ou fundamental até, e voltamos a esse contexto depois de uma experiência significativa e começamos a ver essas caixinhas a aparecerem, que é novos valores adquiridos, checkbox. Mas assim, por sucessão, é isso que eu imagino. Desculpem a minha percepção da realidade de ser all over the place, mas isso tem a ver com a neurodivergência e com todo este contexto de voltar de viagem. Mas eu prometo que eu vou ficar mais... como é que se diz? Normal. Em breve. Eu estava a procurar outra palavra, mas pronto, mas normal. E então eu acho que essas checkboxes são uma boa maneira de nós termos uma noção daquilo que aprendemos ou daquilo que integramos e daquilo que queremos elaborar e negociar, que parte disso que foi a nossa experiência, que passa a fazer parte de nós, integral de nós mesmos, e que parte é que é contextual. Então, eu estou muito à vontade de conceber-me como ser humano entre dois universos culturais e de navegar neles dois. Por exemplo, as pessoas quando estão comigo no Japão dizem coisas como: mas tu aqui no Japão a tua voz é diferente. Claro que a minha voz é diferente, a minha maneira de falar é diferente, o meu timbre é diferente, a maneira como eu me expresso em japonês é diferente, não é? Eu vou dizer, não, assim, é diferente. Então, eu sei navegar nessas diferenças, mas ao mesmo tempo também não estou fechada à possibilidade... obviamente que não estou fechada à possibilidade de ter aprendizagens enriquecedoras que continuam a transformar-me. E eu acho que a juventude interior está em continuarmos a transformar-nos e a aprender-nos. Então eu não vejo o reverse culture shock como uma coisa do género: agora cheguei aqui, isto é tudo mau. Não, não é mau. Eu estou a renegociar os meus termos de interação com a realidade. Há algumas coisas que são aceitáveis para mim, há outras que não. E há algumas maneiras como eu vou expressar e há outras maneiras que eu escolho abandonar e transformar-me continuamente, como uma lagartinha que se transforma numa borboleta. E estamos sempre em transformação. Portanto, eu acho que é inevitável, se vocês fizerem uma viagem muito grande, seja ao Japão ou seja ao outro lado qualquer, que vocês tenham reverse culture shock quando vocês chegam a Portugal ou ao Brasil ou onde quer que vocês sejam, e convido-vos a abraçarem esse estado transitório com gratidão e alegria, porque é muito interessante. Obviamente também tive algum reverse culture shock ao nível dos sabores e das texturas, da comida, a ver coisas que agora já não me sabem bem, ou neste momento não me sabem bem, não consigo comer, não consigo nem sequer aturar o cheiro. Talvez venha a ter vontade de voltar a comer essas coisas ou não. Portanto, há muitas coisas a nível sensorial ao qual nos estamos a ajustar, e é interessante ir observando isso e desfrutando disso e aprendendo com isso. Se vocês tiverem experiências que queiram partilhar, digam, porque eu acho que é divertido. Escrevam nos comentários ou simplesmente mandem mensagem ou digam. E eu vou continuar por aqui no YouTube. Ainda tenho muita coisa de filmagens no Japão para editar e para meter aqui no YouTube e para partilhar com vocês. E tenho, obviamente, muitas novidades das coisas que me vão fazer voltar para o Japão. Porque antes de vir eu já tinha um plano para voltar e trabalhos para fazer lá e coisas para fazer lá. Portanto, enquanto continuar a ser possível, nunca sabe neste mundo doido com tudo o que está a acontecer, mas enquanto continuar a ser possível, a Inês vai continuar a circular. Uma grande beijoca para todos. Tenham uma ótima semana e até ao próximo vídeo.